Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a criação de brises e painéis ripados dentro do Arcline. Então, vamos lá. Bom, vindo aqui para o Arcline, a intenção é passar para vocês tudo que a gente tem sobre brises e painéis ripados, tá? A lógica vai ser as mesmas, porque eu vou passar todas as ferramentas que a gente tem para fazer esse tipo de elemento aqui dentro. Bom, então para isso eu tô com essa casinha, então vamos fazer aqui nesse primeiro pavimento, aqui em cima, tá? Os nossos painéis, e não tem muito segredo. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês fica aqui dentro da ferramenta de telhado, ferramentas externas, e aqui a gente vai ter tanto brises horizontais e os verticais, que é realmente o foco, né, dessa nossa aula. Então, para isso, vocês clicam aqui em brises verticais e vão conseguir tranquilamente fazer o contorno desse brise como se fosse uma polyline de corrimão ou algo do tipo. Então, o que você fizer aqui, ele vai aderir, tá? Então, eu vou colocar 90 graus certinho aqui, o vernal, deixar ele certinho aqui pra gente. E se eu der um zoom aqui, ó, a gente já percebe esse painel ripado atuando tanto em 2D quanto em 3D, tá? E agora a gente vai apenas corrigir, né, como que ele colocou aqui esse carinha. E para isso é bem tranquilo. A gente clica aqui, vem aqui em propriedades e ele vai abrir essa tela aqui pra gente. E dentro disso a gente vai ter algumas abas, na verdade 4 abas apenas para fazer. A primeira é o perfil frame que ele vai ter para fazer esse ripado, tá? E aqui são os horizontais, as pás basicamente que vai ter, ou se não vai ter, enfim, a gente vai ver isso daqui um pouquinho melhor, né? Aqui a edição de representação técnica, então a representação 2D desse carinha como que vai ser. E aqui se eu quero salvar um estilo para sempre usar ele como objeto, tá? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai aqui primeiro para as configurações verticais. E nessa configuração vertical, a gente digita o tamanho, o espaçamento entre elas, o deslocamento do primeiro quadro e do último e a compensação do último, como que funciona isso na prática. Bom, aqui nada mais é do que o tamanho, então se eu colocar 3 ele vai mais para baixo, se eu colocar 2,70 ele vai mais para baixo. Logicamente que a gente vai colocar exatamente da altura que tem aqui nas paredes, que é 2,85, tá? Então, nossa altura, nosso tamanho de brise vai ser 2,85, porque a gente vai fazer uma divisória de brise de madeira, basicamente, né? Aqui o espaçamento entre eles, pode ver que se eu alterar, ele vai alterando ali também. Eu vou deixar 0,5, mas depois eu vou mudar isso daqui, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E aqui a gente tem deslocamento do primeiro e deslocamento do compensação do último quadro. E o que seria isso? Dentro desse caminho aqui, a gente segue um padrão. Então, ele vai colocar uniformemente, como está aqui, ó, distribuído uniformemente entre as distâncias. E dentro disso, eu consigo colocar uma distância diferente do primeiro e uma compensação para o último. Então, vou colocar aqui basicamente do primeiro e do último, ele vai compensando e colocando aqui para mim. E aí a gente começa a ter esse tipo de aparência, né? A gente consegue variar essa aparência. Então, vamos supor que aqui eu queira uma maior na primeira por causa de uma janela. Eu conseguiria colocar exatamente o tamanho da janela e tá feito. Ele colocaria ali o espaço de permeabilidade lá da janela, tá? Nesse nosso caso é 0 e nesse caso aqui de compensação do último quadro também é 0. Bom, e para isso agora a gente só precisa trocar, né? Isso daqui ele tá como base de metal, a gente precisa passar para um perfil de madeira conforme eu queira. E é muito simples. Para isso a gente vai vir aqui nesse maisinho e vamos escolher um perfil aqui, não de decoração, a gente vai vir aqui em geral, para definições, e aqui vai ter um perfil de retângulo, então quadrado tanto faz nesse caso, tá? Eu vou aqui em retângulo simples. Por quê? Dentro desse retângulo simples, a gente consegue editar o que a gente quiser, inclusive o ponto de inserção que a gente vai considerar. Então eu posso pedir para ele considerar sempre aqui o canto de dentro, né? E alterar aqui a largura e a altura. Eu vou colocar 0,5 por 0,5 para ser como se fosse um caibro ali, vamos dizer assim. E ele vai alterar, ó. Agora a gente tem isso daqui bem fininho e bem marcado ali. E aqui eu vou vir no baldinho de tinta, basicamente, com o maisinho e colocar aqui madeira.
Vou escolher qual madeira eu quero para esse carinha. Acho que pode ser uma madeira um pouco mais escura dessa forma aqui. E aqui a gente começa a ter uma aparência semelhante a essa. Ó. Então a gente começa a ter de fato isso daqui. Vocês vão notar que aqui ele está dessa forma, porque a elevação da base está em 2,40 e na verdade tem que ser 2,85, já que ele vai ficar completamente nesse pavimento. Ó. Pode perceber que a referência ele vai tomar aqui da linha de centro, beleza? Então, aqui a gente tem, e perceba a variação que a gente consegue a partir disso, né? Então, a gente já definiu as verticais. Para definir as horizontais, é bem facinho. Basicamente, a gente vai vir aqui em propriedades. Na próxima aba, a gente tem as pás, né? Basicamente, de rotação ali. Gabriel, eu tenho aqui uma pá de fato, eu tenho meus brises horizontais de fato. Então, a gente vai colocar, logicamente, a mesma pré-definição que a gente usou nos brises verticais, tá? Vou colocar aqui o retângulo, colocar aqui na configuração 0.05 e 0.05, tá? Então, alterar isso daqui, né? Na verdade aqui, 0.05, para ele corrigir aqui e escolher aonde que isso vai ficar, tá? Então, eu vou redesenhar só para vocês verem, colocando o mesmo ponto, ele considera. E olha que legal, ele está deitado aqui nessas nossas divisões. E por que ele está deitado? Por causa desse número aqui de rotação. Então, se eu colocar 0, ele alinha. Se eu colocar 10, 20, 30, ele começa a alinhar conforme a nossa referência lá projetual. Então, a gente consegue também uma grande variação através disso, ó, colocando e criando aqui elementos bem interessantes, porque aqui a gente consegue definir espaçamento entre eles. Ó. Então, 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Tá? Então, a gente consegue ir definindo como a gente vai fazer e o que a gente vai fazer, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar 0, o deslocamento da primeira eu vou colocar 0 também, para ele criar esse frame aqui em cima. Ângulos vão ser 0. Se eu quiser editar isso daqui, eu posso editar. Vou colocar 2.85 para ver como é que fica. Perfeito, a gente colocou uma ripa ali em cima e uma lá embaixo do jeito que a gente precisar. Tá? Então a gente já fez aqui um frame bem interessante usando a ferramenta de brises aqui do Arcline. Tá? Bom, só vou alterar esse material então para o mesmo material da madeira, né? Então da madeira que a gente escolheu, que é essa madeira 66, ó, então para ficar exatamente no mesmo material. E já está bem legal. Mas aqui eu ainda vou editar aqui as verticais, tá? Eu não vou querer os frames exatamente nos nós, para não ter aquele diagonal aqui, ó. Então a diferença é que, se isso aqui estiver habilitado, todos os nós do nosso elemento vai ter uma ripa vertical. Se não, ele vai fazer assim, tá? Ele vai fazer dessa forma aqui, colocando ele em diagonal. E aí a gente consegue definir dessa forma que a gente vai fazer. Bom, e para isso então, o que a gente vai colocar aqui? Dessa forma, a gente vai diminuir o espaçamento. Então, eu vou colocar 0,10, por exemplo. Olha que legal, ele já fez um brise bem mais fechado, bem mais justo, né, por assim dizer. Vou colocar 0,20, acho que vai ficar legal. Perfeito, vou manter assim. A representação tá por vista superior, então ele vai mostrar dessa forma aqui, tá? Então, como que funcionaria? Gabriel, não quero vista superior, eu quero mostrar, né, exatamente o que a gente tem ali. Então, para isso, a gente pode vir aqui nas lâminas e o espaçamento ou o deslocamento da primeira barra, a gente pode colocar 0.01, por exemplo, que ele vai começar a diminuir. Ó. E aí, a gente tem que fazer o que aqui? Colocar o suficiente para ele mostrar esses itens aqui em cima. No meu 3D não vai dar diferença. Aqui no caso eu tenho que diminuir aqui também, né? Então como ali foi 0,05, aqui vai ter que ter 79 mais ou menos para ele colocar aqui embaixo também, tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir esse aspecto aqui também na vista 2D, belezinha? Não se esquecendo, né? Lógico, de colocar aqui por layer, para ter o controle total do peso gráfico que você tem nesse elemento.
E aí está um brise vertical perfeito definido aqui, colocado, representado e definido através da própria ferramenta de brise. Então, sem precisar usar outra ferramenta, sem precisar usar nenhum tipo de gambiarra, vamos chamar assim, através de outras ferramentas para fazer isso, tá? E aí, caso vocês queiram o primeiro ou o último diferente, tem algumas outras formas de fazer, tá? Uma forma muito comum, e aí eu vou vir aqui para o térreo para fazer, é usando a ferramenta ou de parede cortina, também é super válida, ou então a própria ferramenta de corrimão, vai ser super útil, tá? E como que vocês vão fazer para usar essas ferramentas de fato? Eu vou demonstrar aqui com a parede cortina, que é uma ferramenta bem completa e bem legal para fazer esse tipo de coisa, e eu vou escolher aqui a parede cortina. Aqui, essa segunda parede cortina, tá? Que a gente consegue desenhar assim como a gente fez lá em cima. Então, a gente consegue fazer exatamente o desenho que a gente tem. Por enquanto, ela ainda está uma parede cortina, mas a gente vai editar isso. Altura 2,85 para acompanhar as minhas paredes. E aqui a altura também 2,85 para acompanhar essas nossas paredes. E aí, gente, não tem muito segredo aqui, tá? Aqui, logicamente, é como vai funcionar o layer dela. Então, é legal trocar o layer, né? Colocar exatamente ali o layer que você está usando para esses brises, tá? E aí vai uma questão de organização de projeto. Cada um faz o seu, tá? Aqui eu vou colocar no mesmo que a gente colocou lá de cima. Bom, beleza? Aqui a gente consegue editar a representação, aqui o acabamento, todas as questões de parede cortina. Mas o nosso foco para transformar isso em um painel ripado está aqui, tá? A gente basicamente edita a espessura do montante, eu vou colocar 0,5 e 0,5. Seria o tamanho que a gente vai ter aqui embaixo para fazer esse tipo de representação. E o material, então eu vou colocar o material da madeira que a gente vai ter ali, ó. Então, começa a ser apresentado isso daqui pra gente. Caso vocês queiram, dá para colocar ou dentro ou fora aqui para ele se posicionar em referente à parte de trás desse painel, tá? Vou colocar dentro aqui, acho que vai caber melhor. Aqui a largura do vidro, se vocês quiserem fazer um painel ripado, por exemplo, para um móvel ou algo do tipo, dá para fazer isso aqui também. Edita aqui a largura desse carinha e altera, né, a cor dele para ele ficar mais interessante. Então aqui ele vai estar dessa forma, tá? Então deixa eu tirar ali a achura só para vocês verem. Então na parte de trás não tem nada, na parte da frente a gente tem as divisórias. E só para vocês darem uma olhadinha, aconteceu isso porque está do lado de dentro, lembra que eu comentei? Então eu vou alterar, colocar do lado de fora. Então prontinho, inverti ali. E olha que legal, aqui a gente começa a ter um painel ripado, basicamente. Então, basicamente a gente edita aqui e está feito, tá definido ali. O que é legal é que dentro disso vocês conseguem definir quantas divisões você quiser. Gabriel, eu quero definir exatamente o espaçamento entre essas ripas, definir exatamente o espaçamento entre uma ripa e outra. Então você vem aqui em distância fixa, espaçamento horizontal é o espaçamento que ele vai ter na horizontal. Então se você colocar, por exemplo, ponto 1, ele vai ter um monte de espaçamento ponto 1. Nesse nosso caso, nosso espaçamento estava ponto 2, né, na horizontal, tá? Então, ok, vou dar um ok aqui. E ele vai colocar então o espaçamento a ponto 2 na horizontal, vou colocar bonitinho ali. Eu gosto de deixar assim, sem textura para eu ver melhor, tá? Então vou manter assim. Então aqui a gente tem ponto 20 de espaçamento. Na vertical, eu posso deletar aqui os espaçamentos, mas assim, para ele entender melhor isso daqui, coloco uma altura maior que sua janela e prontinho, ele vai tirar ali, tá? Aqui embaixo seriam as estruturas laterais, então seria as laterais dessa nossa parede cortina. Aqui embaixo, lá em cima, então as estruturas gerais, tá? Se você não quiser, por exemplo, Gabriel, não quero a de cima, não quero a de baixo, você tira aqui e ele vai alterar e vai deixar sem, ó. Então, superior, inferior, esquerda, direita. Se você desligar, ele vai desligar ali para você. E aí a gente ganha, então, um painel ripado perfeito usando a ferramenta de parede cortina. Isso permite, gente, a gente ter uma variedade muito grande de estilos dentro do Arcline.
Eu consigo então, depois que eu fizer isso, vir aqui em sem estilo. Já tinha até um ripado criado aqui. Eu vou criar um novo estilo. Eu vou colocar painel ripado. Pode colocar o material que vocês quiserem, a nomenclatura que vocês quiserem. Pasta, subpasta. Eu vou colocar para ser só nesse projeto, não em todos. Caso vocês queiram salvar para próximos projetos, deixa a segunda marcada, beleza? Não, ok, a gente já tem então um painel ripado definido. E a variação disso para um Breeze ripado se dá em uma única coisa. A gente vinha aqui na diferença aqui das propriedades dessa parede cortina e alterar isso aqui para 0, tá? Que aí ele fura o nosso elemento e automaticamente vira um Breeze. Então eu posso vir aqui, novo Breeze ripado. Bem fácil de fazer, né? E aí eu posso falar que vai ser apenas nesse projeto e voilà, a gente tem um Breeze ripado que nem a gente fez lá em cima, mas dessa vez usando parede cortina. Gabriel, quero editar o estilo desse daqui. Clica aqui em cima e muda. Ó. Então eu quero um Breeze ripado, na verdade. Vou falar que eu quero manter as dimensões anteriores e prontinho. Ó. Ele fez um Breeze ripado sem segredo para mim, sem a parte de baixo e a de cima que nem acontece na ferramenta de Breeze, tá? Então vai um pouco da demanda e aonde você vai colocar esse Breeze. Nesse nosso caso está externo, mas vamos supor que aqui dentro, por exemplo, nessa parede aqui, eu queira fazer um ripado, essa parede aqui de trás. Vai ser a mesma lógica, tá, gente? Então construção, parede cortina, segunda parede cortina, vou clicar e vou fazer aqui. Isso daqui eu só vou alterar o tamanho, né? Então 2.85, eu defini a altura dela. Defini isso daqui, beleza, defini. Então eu vou vir aqui e painel ripado. Ao invés de Breeze é um painel, porque é uma parte interna. Ah, Gabriel, deu errado aqui, ó, ele não... ele está com espelhado, né, basicamente o interno do externo. Você pode sim clicar ali e pedir para ele rotacionar, né? Então, por exemplo, aqui, editar, espelhar, ele vai espelhar para você e você só posiciona ele bonitinho aqui. Então, mover daqui até aqui. Na verdade, peguei o ponto de referência errado, né? Daqui até aqui. E está feito, a gente tem um painel ripado para essa sala. Gabriel, o painel ripado dessa sala é um pouco menor. Beleza, vai aqui, espaçamento na horizontal, né? Então, espaçamento na horizontal e altera. Então vai ser ponto 10 na verdade. Prontinho, um ripado bem marcado e bem pequeno. Então viu como é fácil? É tranquilo. E aqui a gente viu duas formas apenas, né? A gente viu a forma então de fazer esse ripado ou Breeze vertical através da ferramenta de Breezes de fato, que é essa daqui. E também com parede cortina, que é uma ferramenta super utilizada para fazer esse tipo de elemento dentro do Arcline, tá? E a ferramenta de parede cortina também permite fazer os painéis ripados para interiores. Muito tranquilo, né? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos, beleza? Até mais!